Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Novamente é muito bom poder trazer a palavra do Senhor e poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente já lê, um pouco do que a gente já procura entender e compreender de Deus. E eu quero fazer um pequeno comentário de que é bem difícil às vezes você pregar, principalmente quando seu pastor está sentadinho ali, ó, e está assistindo tudo, mas amém por isso. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, amado, querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações. Pedimos a Ti que Tu venhas nos tocar hoje, que possamos sair daqui transformados por Ti e que possamos ser renovados pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Bom, primeiramente, vamos colocar alguns pontos aqui. Vamos conversar um pouco sobre a perseguição no mundo cristão. Todos devem saber que existe muita perseguição fora aqui do nosso país. Cerca de 340 milhões de cristãos foram perseguidos no ano de 2020, no ano passado. O número de mortos aumentou de 60% de 2019 para 2020. Tem ocorrido aumento de discriminação, opressão diária, violência extrema e mortes. Cerca de 50 países estão no centro dessas perseguições pesadas. Na China, assim como na Índia, a perseguição aos cristãos é sistemática e sistêmica. Segundo dados da missão Portas Abertas, a Covid agiu como catalisador para a perseguição religiosa por meio da discriminação, da conversão forçada e como justificativa para aumentar a vigilância e censura às igrejas e à palavra. Isso tem acontecido no nosso mundo e nós, às vezes, aqui, pelo fato de nós não sofrermos tanta perseguição, nós não estamos atentos a isso. No ranking da perseguição, nós temos Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão. Lembrando que em algumas regiões aqui realmente há uma caçada. Eles são perseguidos, eles são mortos, eles são queimados. Então existe toda essa perseguição que às vezes nós estamos confortáveis e às vezes um pouco longe de imaginar que isso está acontecendo lá fora. No nosso país ainda não existe esse tipo de perseguição velada, não existe esse tipo de perseguição direta. Graças a Deus por isso, pelo menos por enquanto. Mas nós podemos observar que os nossos legisladores, eles podem sim, de alguma forma, começar a implementar ou implantar algum tipo de dificuldade para os nossos cultos. E isso aí nós podemos ver, por exemplo, vamos imaginar que algum legislador criativo, que legislador gosta de ser criativo, vamos imaginar que algum obrigue aos pastores que celebrem casamentos de pessoas homossexuais dentro das igrejas. Imagine o tipo de repercussão que isso não ia causar. Pastores sendo perseguidos, líderes de igrejas sendo perseguidos por esses motivos. Imaginem também que, devido a toda essa restrição desse mal que nos assola hoje, imaginem se todas as igrejas fossem fechadas as portas de forma permanente, ou que isso fosse algum meio de que nós não pudéssemos mais congregar
lembrando que quase tudo está aberto, funcionando a mil, e eles, do nada, bloqueassem as igrejas do seu funcionamento normal. Eu quero que vocês imaginem isso. E isso seria um início, talvez, de alguma perseguição. Não de forma com morte, né, mas seria uma forma de nós não nos congregarmos, uma forma de nós não mais nos reunirmos. E aqui, né, por quê? Porque toda essa liberdade que nós temos hoje, a liberdade nossa de culto, ela é uma liberdade que a nossa Constituição garante. Ela é um direito nosso e ela é também uma cláusula pétrea. Lembrando que cláusulas assim, elas não podem ser abolidas. Mas a gente tem que ficar atento ao que o nosso legislador pode fazer de forma sutil. Isso seria a perseguição hoje aqui para nós. Então, meus irmãos, mas existe também um outro tipo de perseguição além dessa que poderia acontecer de forma legal. Existe aquela perseguição onde você, no seu trabalho, ou você na sua escola, na sua faculdade, você tenta seguir o padrão bíblico, o padrão de Cristo. E mesmo assim as pessoas te criticam, as pessoas zombam de você, porque você é muito certinho, ou você é um pastorzinho, porque você quer seguir a Deus e porque você vem à igreja. Existem formas de bullying justamente nesse sentido, de tentar ofender você ou tentar diminuir a sua fé e te perseguir dessa forma. Uma outra forma também é com relação ao seu trabalho. Se você é honesto, se você é justo, se você é coerente e se você não aceita nenhum tipo de acordo ilícito, você pode ser perseguido por isso. Você pode ser perseguido por esses motivos. Motivos que às vezes nós nem lembramos, porque às vezes a nossa mente está tão acostumada em ouvir falar dessas coisas, ou até acontecer conosco, que nós estamos anestesiados quanto a isso. Mas por que eu digo isso? Por que eu estou falando isso? Porque esse é o contexto da carta de Pedro. Esse é o contexto. Aqui nós vemos Pedro, apóstolo de Cristo. Quem é Pedro? Pedro, conhecido também como Simão, Cefas, é dele que nós estamos falando. Ele era conhecido, ou ele ficou conhecido, pela sua intrepidez, pela sua ousadia e também por sua inconstância. Pedro era muito inconstante. Às vezes ele estava ou feliz demais, ou raivoso demais, ou triste. Pedro era inconstante, assim como nós somos inconstantes. Apóstolo, aqui, ele mostra as suas credenciais. Ele fala, eu sou Pedro, eu sou apóstolo de Cristo. O que é um apóstolo? Apóstolo é uma palavra restrita ao Novo Testamento. Quando se diz apóstolos aqui, estamos falando aos 12 que Jesus chamou, sendo que Matias foi o substituto de Judas. E mais um, que nós não podemos esquecer, que também é apóstolo de Cristo, que é Paulo. Esses são os apóstolos de Cristo. Na Bíblia não relata nenhum outro apóstolo. E também terminou ali. Hoje em dia temos algumas igrejas aí que, com alguns pastores ou líderes religiosos que se intitulam apóstolos, né? Então, isso não é bíblico. Esse não é o padrão que Cristo deixou. Qual que é o momento aqui dessa carta? A carta foi escrita em um período de perseguição, como eu tentei introduzir para vocês. E havia muita aflição naquela região. Não havia um decreto imperial contra os cristãos ali, ou seja, não era algo por lei de que eles fossem perseguidos. Tá? Mas havia alguns ataques em decorrência da sua fé. O texto, lá em 1 Pedro 5,9, ele deixa claro isso. Ele fala assim, resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo.
revela que a fé cristã estava sob ameaça em todo o Império Greco-Romano. A fé ali estava sob ameaça. Eles estavam sendo perseguidos. Era uma igreja perseguida. Era um povo perseguido. Então aqui, diante de todo esse contexto, Pedro escreve de Roma, porque ele estava em Roma, segundo alguns relatos bíblicos aqui, comenta que ele estava na Babilônia, e Babilônia lá se referia a Roma. Então, diante disso, diante de todo esse contexto, vamos nos atentar agora para o que a Bíblia fala aqui. Começa assim Pedro, como eu disse anteriormente, Pedro mostrando a sua autoridade, suas credenciais, não deixando dúvidas que quem fala tem conhecimento e inspiração vinda de Deus para falar aos corações dos destinatários dessa carta. Aqui é Pedro falando, olha aqui, eu tenho autoridade para falar isso aqui que eu vou falar agora. Eu sou apóstolo de Cristo. Então eu vou escrever isso aqui para vocês. Eu sei do sofrimento e da aflição que vocês têm passado. Eu sei da perseguição que vocês têm passado. Então, aí ele inicia dessa forma. Em seguida, nós vemos aqui, aos eleitos. Estes são os destinatários da carta de Pedro. Os eleitos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Eu e você somos eleitos. Nós somos eleitos de Deus, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, aqui nós vemos claramente a nossa posição privilegiada. Aqui é Pedro falando para essas pessoas que estavam passando por perseguição pela fé deles, que eles são eleitos, que o Senhor os escolheu muito antes da fundação do mundo. Quando ele diz forasteiros, aqui também, quando ele fala apóstolos de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Quero que vocês pensem sobre o que é um forasteiro. O que é alguém que você pode denominar como sendo forasteiro? Esse termo é o mesmo usado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, onde ele vai falar aqui que, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, um forasteiro é aquele que está de passagem. Quem está de passagem não tem raiz, não tem vontade de ficar naquele local. Nós vivemos no mundo, trabalhamos aqui, educamos os nossos filhos aqui, estudamos aqui, mas a nossa pátria não é aqui. É isso que Pedro quer deixar muito claro para essas pessoas que sofrem. Olha, vocês estão sofrendo, mas a pátria de vocês não é aqui. Não é aqui que vocês têm que buscar conforto. Não é aqui que vocês têm que buscar riquezas. Não é aqui que o coração de vocês tem que estar. Não é aqui. A pátria de vocês não é neste local. Abram lá em Filipenses 3:20, por favor. Lá podemos ver o seguinte. Diz assim, Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está no céu. Eu não devo me importar com as coisas que acontecem aqui. A minha mente tem que estar ligada lá. Eu tenho que viver uma vida de acordo com o que eu esteja realmente passando por aqui. Em Hebreus 11, do versículo 13 ao 16, deixa muito claro. Fala assim, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, falando dos antepassados. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, todos os nossos irmãos que passaram antes tinham essa visão, mas sabendo que eram peregrinos sobre a terra. E saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar.
mas agora aspiriam a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O Senhor nos prepara morada. O Senhor nos prepara morada. Em um local que é muito melhor do que aqui. Eu sei que aqui, às vezes, nós temos conforto, nós temos coisas que nos agradam e que, às vezes, o nosso coração está muito preso aqui. Mas eu digo para vocês, para aqueles que passam por algum tipo de perseguição ligada à sua fé, aqui não é a pátria de vocês. Aqui não é o nosso destino final. Quão maravilhoso é saber que, independente das circunstâncias, os meus problemas, minha pátria não é aqui. Meu sofrimento é passageiro, minha vida é passageira. Como eu ouvi em uma pregação do reverendo Augustus, onde ele fala assim, que você não pode construir uma casa sob uma ponte. Não tem como você construir uma casa sob uma ponte. Por quê? Porque a ponte ela é passagem. Então é nesse sentido que nós temos que olhar para isso aqui. A nossa vida aqui é passageira, as nossas aflições são passageiras. Tudo nosso aqui é pequeno demais perto da eternidade que Deus nos reserva. A nossa esperança, ela não está ancorada aqui. É isso que Pedro está dizendo para os que sofrem com relação à sua fé. A vida de vocês, a esperança de vocês não está ancorada nesse sofrimento de vocês, não está ancorada nessa situação de vocês, mas está ancorada nos céus. Estar sem Cristo é a pior coisa desse mundo. É isso que Pedro está dizendo para eles aqui. Vocês são eleitos, vocês são forasteiros, mas sem Cristo, a vida de vocês seria muito pior. Quando ele fala aqui sobre a dispersão, continuando no versículo 1, ele diz aqui, aos são forasteiros da dispersão no ponto. Quando ele fala dispersão aqui, meus irmãos, ele quer dizer aqueles judeus que moravam fora da Terra Santa. Mas os destinatários não eram em sua totalidade israelitas. Por isso, o provável uso da palavra, em termo figurativo da dispersão, era para descrever todos os cristãos que ainda estavam esperando pela sua herança total nos céus e na nova terra. É isso que Pedro está querendo dizer. Para todos aqueles que ainda aguardam uma nova terra, uma nova morada. Aí ele fala Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa região aqui hoje, ela é a região conhecida como Turquia. Ela é a região da Turquia. No versículo 2, ele já começa. Eleitos, segundo a presciência de Deus. O que é presciência de Deus? Presciência de Deus é um pré-conhecimento. Ou seja, Deus, já de antemão, ele já sabia quais pessoas seriam eleitas, quais pessoas seriam salvas. Aqui não está ligado a fatos ou ações. Ou seja, alguns pregadores e algumas igrejas confundem isso aqui achando que é porque Deus viu que lá na frente o Robledo ia aceitar a Cristo porque ele é bom, ou então porque ele mudou a sua forma de vida. Não é nesse sentido. Aqui realmente é algo decretivo. Deus olhando lá na frente e vendo você como um eleito, independente da sua situação, independente do que você faça para isso. E é nesse sentido aqui que Pedro está querendo tranquilizar os irmãos, tá? Porque se você tem um Deus que comanda tudo e que organiza tudo dessa forma, por que eu vou temer? Abram a palavra do Senhor, lá em Romanos 8, 29, por favor. Amém? Diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou,
para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Percebam que conheceu e predestinou é passado. É passado. Ou seja, na perspectiva de Deus, isso não pode ser mudado. Aquele que ele conheceu, aquele que ele chamou, aquele que ele predestinou, não pode ser mudado. É algo decretado por Deus. E também, quando ele usa o termo conhecer, ele é um termo íntimo. Na Bíblia, sempre quando a palavra conhecer, ela é um termo muito íntimo, um termo de amor, um termo relacional. Quando aqui ele diz que de antemão conheceu, ele está querendo dizer que de antemão ele amou. Ele amou, ele quis para si. É nesse sentido, é um sentido de intimidade. É muito maior do que esse conhecer que nós hoje temos em mente, que é o simples fato de saber quem é fulano. Eu sei quem é fulano porque eu conheço. Aqui não, aqui é um conhecer de amor. Quer dizer que Deus conheceu. Aos que chamou, e aqui também podemos levar justamente naquele ponto de que isso aqui é um processo unitário, é um processo unitário de salvação. Aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Paulo deixa claro aqui em Romanos tudo isso. Deus escolheu os seus, Ele elegeu os seus. Não existe aqui nada de mim, não existe aqui qualidade nenhuma minha, não existe nada que eu possa fazer para ter sido eleito. Aqui é unicamente saber que essa eleição repousa em Deus. A minha eleição não provém de nada que eu faça, não provém de nenhum ato que eu faça, a minha eleição repousa em Deus. É isso que Pedro está falando aqui para os irmãos. Essa eleição repousa em Deus. E o que ele está falando também, querendo dizer para esses irmãos que passavam por tribulações e aflições pela fé, é que Deus sabe tudo. Eu me submeto à vontade dEle. Se Deus sabe tudo, eu me submeto à vontade dEle. Eu me prostro diante dEle. Eu sou um eleito pela vontade de Deus. Nada foge do domínio dEle, seja minhas provações e meus medos. Irmãos, quão vitorioso é saber que você é um eleito e que nada foge do controle de Deus. Se você não se atenta a isso, eu quero que você, a partir de hoje, se atente. Preste bastante atenção nisso. Você é um eleito. Seu Deus cuida de você em todos os detalhes. Em todos mesmo. E ele continua. Eleitos em santificação do Espírito. Escolhidos para sermos separados, para sermos santos. A eleição, então, é em santificação do Espírito. A ação do Espírito Santo na nossa vida, todas as ações do Espírito Santo em relação ao pecador para separá-lo do pecado, para regenerá-lo e consagrá-lo para o serviço de Deus. Irmãos, a santificação, não existe santificação sem estar unidos a Cristo. Não existe processo de santificação e não existe separação sem que você esteja unido a Cristo. Ou seja, se Ele me separa e se Ele coloca em meu coração esse desejo de santificação, esse desejo de buscar mais a Ele e de ser transformado por Ele, eu estou unido a Cristo. Não pense você que o seu lado carnal, o seu lado humano, ele vai querer buscar a Deus com sede, se não for Deus colocando isso no seu coração, se não for o Senhor colocando esse desejo de buscá-lo, esse desejo de adorá-lo de verdade. E sobre santidade, a santidade ela só existe nesse momento de união com Cristo. E está garantida essa progressividade. Ou seja, quanto tempo que você tem de convertido?
eu quero que vocês reflitam sobre o tempo que vocês têm de convertido. Vocês lembram quando Cristo regenerou a vida de vocês, quando Cristo chamou vocês, colocou fé no coração de vocês? Eu quero que vocês reflitam sobre o que minha vida mudou de lá para cá. Se eu realmente fui unido a Cristo, unido com Cristo, eu tenho que ver diferença. Eu tenho que ver diferença. Eu tenho que produzir frutos que demonstrem essa diferença. Isso é algo para que você pense também, para que você reflita. Se realmente você tem produzido frutos de um coração arrependido e de um coração que está sendo santificado e separado por Cristo. Temos que refletir sobre isso. O eleito passa a desfrutar dessa consciência após a sua regeneração. E ele é introduzido nessa nova realidade de vida. A sua cosmovisão é completamente alterada, transformada para uma vida em santificação. A cultura dele já não é mais desse mundo. A criação dos filhos, a maneira de se portar, o que ele ouve, o que ele assiste, tudo é separado para a honra e glória de Deus. Isso é a santificação. É uma mudança de cosmovisão. É uma mudança de como que eu me relaciono com o próximo, de como eu me relaciono, como eu me relaciono no meu trabalho, como eu me relaciono com minha família, né? Porque a nossa família dentro de casa é que sabe quem realmente nós somos. Então, como eu tenho me relacionado com a minha esposa, como eu tenho feito isso? Como vocês têm se relacionado com seus maridos, com suas esposas, com seus filhos, com suas mães, com seus pais? Isso tudo envolve essa nova cosmovisão. Isso tudo envolve esse processo de santificação. Aqui Pedro está dizendo nos dois sentidos. Tanto santificação naquele sentido de separação, de estar separado, de ser separado, como ele fala aqui, de ser separado, e também esse processo de santificação em que é a sua luta contra a sua carne, que também não vem de você mesmo. Isso é Deus que deve colocar no seu coração para que isso mude na sua vida. E aqui também fala sobre eleitos. Eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele continua aqui, né? Após ele falar em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? Para a obediência a Deus pela fé, que é o ato inicial. Eu preciso de fé para obedecer. Como que eu vou obedecer sem fé? Lá em João 6, do 28 ao 29, diz assim: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Que creiais. O elemento fundamental da obediência é uma fé constante. É uma fé constante. É isso que Pedro está dizendo àqueles que são afligidos, que são perseguidos pela fé. Mantenham sua fé, mantenham a obediência, porque é assim que vocês têm que fazer. Quando fala sobre a aspersão do sangue, é desfrutar da remissão dos pecados dadas por Cristo através do seu sangue. É desfrutar, é se apossar desse perdão. Se refere à obra expiatória de Cristo na cruz, onde todos os pecados dos crentes foram lavados, da mesma maneira como a antiga aliança foi iniciada com o derramamento de sangue. Lá em Êxodo 24, do versículo 3 a 8, diz assim: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, aos quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Pedro aqui está vendo os crentes aspergidos pelo sangue de Cristo,
referindo-se à entrada deles na aliança com Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui. Vocês entraram na aliança com Deus. Vocês não são mais inimigos de Deus. Vocês entraram na aliança. Vocês estão sendo perseguidos? Sim, mas vocês entraram na aliança. Pedro está já nesses 2 versículos querendo demonstrar justamente isso, de que Deus está cuidando dos seus. Eles são eleitos do Senhor. Não tem por que temer essa perseguição que está ocorrendo aqui. Não tem por que temer isso. Deus está no controle. E algo interessante de vocês destacarem aqui é que nesses versículos aqui dá para vocês perceberem a ação da Trindade. Justamente a ação da Trindade, essa ação para a salvação e para a eleição dos seus. Porque ele diz assim, eleitos segundo a presciência de quem? Deus Pai. Em santificação de quem? Do Espírito. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É isso que Pedro está dizendo. E aqui há muita base doutrinária nisso aqui. Há muita doutrina pesada nisso aqui que Pedro está dizendo. E estamos falando de alguém iletrado. Estamos falando de alguém que era bem grosso, digamos assim, com as suas palavras. Mas aqui ele demonstra que Deus sempre o está capacitando. É uma capacitação de Deus. E Pedro mostra isso claramente aqui nessa carta. Quanto à aplicação, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês, para que vocês coloquem em prática isso aqui que foi lido hoje? Primeiro, assim como Pedro escreveu a carta para encorajar, para animar os seus leitores, devemos encorajar nossos irmãos nas tribulações. Você tem encorajado o seu irmão na sua tribulação, na sua angústia? Você tem feito isso? Ou será que você não sabe nem o que se passa com um irmão que você conversa com ele todo dia aqui na igreja? Ponto 2. Nós temos que confiar mais em Deus. É isso que Pedro está deixando bem claro para eles aqui, confiança. Vocês têm que confiar mais em Deus. Como eu posso confiar mais em Deus? Como eu posso fazer com que isso aconteça? É descansar na palavra. Estudem mais a palavra do Senhor. Conheçam mais desse Deus que é maravilhoso, que faz coisas maravilhosas para nós, que fez coisas maravilhosas para nós. E nós conhecemos isso aqui, de Deus. Quantas vezes você lê a palavra do Senhor na semana? Quantas vezes você ora? Ou será que você acha que toda a sua vida está aqui mesmo e que é aqui que você tem que investir seu tempo? Eu quero que vocês pensem sobre isso, sobre se eu sou forasteiro aqui, eu devo buscar mais a minha pátria celestial e devo buscar mais esse Deus que cuida de nós em meio às provações, que cuida de nós em meio às perseguições. Pedro também deixa claro sobre a questão de se regozijar no sofrimento. Ele deixa isso muito claro nessa carta, em alguns capítulos mais à frente. E Paulo também fala muito isso, sobre o regozijo no sofrimento. Tudo para a glória de Deus. O sofrimento nos torna mais parecidos com Ele e nos faz mais submissos e dependentes da vontade de Deus. Cristo sofreu, foi perseguido, foi angustiado, e mesmo assim, Ele permaneceu firme em tudo que Ele fez. Peço a você que você reflita sobre isso, sobre que tipo de perseguição você tem sofrido, e principalmente voltada à sua fé, no seu trabalho, na sua casa, e que o Senhor dê a vocês essa certeza que Pedro deixa muito claro aqui, quando ele fala sobre santificação, sobre eleição, sobre ser forasteiro,
que é a certeza da salvação de Deus para a sua vida. Não se esqueçam disso, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, amado querido, meu Pai, muito obrigado, Deus, porque a sua palavra foi exposta, Pai. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que Tu venhas gravá-la em nossos corações, que possamos sair daqui transformados e que possamos sempre, Deus, em nome de Jesus, ter essas convicções em nossos corações, Pai. Que o Senhor coloque em nosso coração essa confiança, esse ânimo, Deus, para podermos enfrentar todas as perseguições que temos à frente, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor.